Galera, tranquilo? Bom, como prometido, né, eu falei que ia retornar hoje com um vídeo mostrando a resolução de foram dois problemas que eu peguei em campo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês como resolver. A ideia da pergunta era um checklist para saber se quem está afiado aí em campo, né, para poder diagnosticar problema, talvez até postergar uma troca de compressor. O problema era o seguinte, vamos relembrar aí. São dois casos idênticos, tá? Um é um cliente de contrato meu, outro é um cliente avulso. Então vamos lá. A corrente, você chega na residência, você chega no seu cliente, você é informado, um ar-condicionado 18.000 BTUs, você é informado que foi deixado pelo técnico anterior a pressão em 40 PSI, porque se deixasse em 65 e 70 por aí, a máquina ia desarmar por alta corrente. Então o técnico falou, vou deixar em 40 PSI para você utilizar seu aparelho e você vai ter que comprar um compressor ou uma unidade externa, chamada de condensadora, e fazer a substituição. Esse cliente ele perguntou para mim várias vezes a respeito da troca do condensador, eu falei que poderia fazer um diagnóstico primeiro, né, antes de ter certeza que era esse o problema. Então, chegando lá, o que eu verifico? Realmente está 40 PSI e a corrente está em 8 amperes, quase 9 amperes, quase a corrente de placa, em alguns minutos que eu deixei ela ligada. Tá bom, o cliente foi orientado a deixar a temperatura no 23 para evitar o bloqueio do evaporador, que é o congelamento. Tá? Tinha outro problema na marca, que era sensor anti-congelamento, ele estava até fora da serpentina, né? Então não faz nem sentido colocar no 23 se deixa o sensor fora. Mas o sensor de temperatura estava atuando, então ele estava desligando o condensador. Se ele tivesse descalibrado, então teria dois sensores fora, a máquina ia bloquear do mesmo jeito. Tranquilo. Então, o que você faz numa situação dessa? Veja bem, 40 PSI, você chegou para você dar a sua palavra. Você tem que esquecer totalmente, você só tem que colher as informações que foi passado a respeito do outro técnico, você tem que fazer o seu laudo, o seu diagnóstico. O que você faz então? Só carimba em cima do que o outro rapaz falou aí, vai embora e pede a troca do compressor? E aí? 40 PSI, corrente de 8 amperes, e eu quero dizer só o final. Eu saí de lá, deixei a pressão em 65 PSI, eu não fiz superaquecimento porque não bateu. O compressor não ficou 100% mesmo, né? Mas deixei funcionando. 65 PSI de pressão, corrente 8.8 amperes mais ou menos. Deixei a mesma corrente. E aí, o que foi que eu fiz? Então tá. Várias pessoas aí passaram perto, né? O Marlon foi o que mais passou perto. O restante aí, eu não vou falar que está errado. Não, tá. Todo mundo está certo. Olha só o que falaram. O que sugeriram que eu fiz e que talvez você aí tenha feito nessa situação. Limpeza do condensador causa corrente alta. A sujeira no condensador, na serpentina ali do unidade condensadora, da unidade externa, causa corrente alta sim. Mas não estava sujo. Nem a interna, nem a externa. Foi feita uma limpeza meia boca lá, mas eu limpei a calha, né? Bom, não tinha sujeira, obstrução na serpentina, na turbina, nem na unidade externa. Não vou entrar em detalhe. Obstrução na linha de líquido, é a tubulação embutida, mas previamente que eu vi lá, não identifiquei isso aí não. Às vezes quando suspeito eu vou atrás, mas nesse caso não. Capacitores. Beleza, troquei, estava baixo mesmo. O capacitor influi na corrente também, dependendo de qual colocar. Mas troquei os capacitores, mas não é o X da questão. Troquei porque estava baixo e para deixar logo tudo zero, falei, vou alinhar os capacitores aqui de acordo com a etiqueta do compressor para ficar 100%. E até o do ventilador também estava baixo. O ventilador da unidade externa. Tá? Na unidade interna só troquei o sensor, os dois sensores, mais nada. E limpei a calha. Local confinado da unidade externa? Não. Estava num telhado, é utilizado à noite, tem boa ventilação, nada disso. Compressor ruim? Sim, o compressor está um pouco ruim, como eu falei. Estava batendo
8, quase 9 amperes. Aí então não consegui ajustar o SA, porque senão ia desarmar o compressor pelo protetor térmico, por temperatura e por corrente. Entupimento? Não tinha entupimento. Então tá bom. Eu citei o que vocês falaram. Agora, o que faz parte do diagnóstico? Nesta situação, tá? Tem várias. Qual é o que eu adoto? Eu anotei algumas coisas aqui. Verificar a instalação do condensador, como já falaram, o colega já falou. Se há devida renovação do ar, para que o processo de condensação aconteça. E inverter, ela acusa erro. Ela baixa a frequência do compressor, porque está muito calor, porque não é a renovação da serpentina ali de ar, né? Não é a troca de calor para expulsar o calor da serpentina do fluido para o ambiente, né? Que é a troca de calor com o ambiente, troca de calor com o ambiente. Então, verificar a instalação do condensador. Ok, verifiquei. Medir a tensão e corrente. Você vai lá na boneira, mede a tensão e mede a corrente. Tá tudo ok. Tensão tá ok, corrente tá alta, beleza. Conferir a limpeza das unidades, interna e externa, ok, estão limpas. Medir os capacitores, ok, trocamos. Agora a resposta. Tentaram imaginar alguma coisa aí que pode ser a resposta? O que eu fiz que aumentei a pressão e mantive a corrente? Eu já falei que nada do que vocês falaram está certo. Pense em outra coisa aí. Pausa o vídeo e responde aí. Se está olhando no Facebook, responde no Facebook. Se está olhando no YouTube, responde no YouTube. Eu vou lançar todo o problema também de novo, tá? Pausa o vídeo e responde. E agora eu vou, supondo que você fez isso, né? Eu vou pegar um cabo aqui e eu quero ver se vocês vão matar a charada agora. Não é charada, né? É problema em campo. Como eu disse, eu peguei duas vezes. Esse problema que eu estou relatando, peguei com isso aqui, ó. O que é? Por que eu estou com isso aqui na mão? Lá, pessoal, quem está iniciando aí, tenta responder, dá um chute aí. Pode pausar o vídeo de novo, escrever no comentário. Tenta responder. Por que eu estou com esse condutor aqui, ó? Tá com os pinos, né? Terminal fêmea, tá com forquilha e 3 terminal anel. 3 terminal fêmea é bandeira. Por quê? Era esse o problema, pessoal. Era este aqui o problema. Cabo oxidado. Oxidação no condutor. Estava quase quebrando, então ele não estava passando tensão corretamente. Você mede, preste bem atenção. Você mede a tensão na boneira, ela pode estar dando 220. Mas aqui na oxidação que está o problema. Cria-se uma resistência e dali para frente a tensão não vai 220 pro compressor, tá entendendo? Vai baixar. Olha só, a tensão e corrente estão aqui, ó. Se baixar a tensão, olha a corrente. Olha a corrente subindo. Olha só de novo. Se baixar a tensão, a corrente, ó. Isso aqui é a corrente. Sobe. Então o que acontece? A corrente você mede aqui na boneira do compressor, da unidade condensadora. Você mede aqui, ó, a tensão. Mas, quer dizer, a corrente aqui, ó. Aqui você já está pegando 9 amperes, ó. Mas aí você mede tá 220. Ah, tá certo, 220. Mas aqui o compressor não está recebendo a tensão de 220. Então ele vai puxar a energia necessária, essa energia vai subir porque a tensão baixou. Então a corrente sobe porque a tensão baixa. Quem tem dúvida tem que entrar mais profundo nesse assunto aí, tá? Lembrando que essas dicas não substituem um curso no Senai ou numa escola qualificada, ok? Isso aqui são pequenas dicas. Procure profissionalização. Então, o que eu fiz, ó? E veja bem, se aqui na boneira, ó, isso aqui são os bônios, aqui, ó. Se tiver com oxidação, a tensão cai aqui. O que é a resistência? A resistência é a dificuldade na passagem de elétrons. Os elétrons circulam no condutor, isso aqui é um condutor de cobre, livremente, por todo ele aqui. Na física a gente fala que é em volta, né? Em volta dele, não
propriamente no condutor, mas em volta. Gera-se um campo eletromagnético. Então, quando eles estão passando aqui, eles precisam que esse condutor, o melhor condutor para quem não sabe é o ouro, tá? Mas por causa do preço nós usamos o cobre. O segundo é a prata. O segundo melhor condutor é a prata. E terceiro é o cobre, e quarto é o alumínio. Então, por isso que o alumínio ainda é muito utilizado, ou o cobre, porque o alumínio não é bom em conduzir nada, como o cobre. O cobre é um bom condutor para tudo, condutor de eletricidade, térmico, né? Então, a passagem os elétrons correm livremente aqui. Quando há uma resistência, há como se fosse o quê? Alguém ali barrando o caminho. Aí os elétrons começam a passar aqui, ó, por dificuldade, entendeu? E fica aquele monte preso na resistência. Vamos supor que aqui tem uma resistência. Isso aqui é uma resistência, minha mão. Os elétrons vão passar com dificuldade aqui, ó. Essa resistência são os átomos que estão se prendendo aqui, bloqueando a passagem dos elétrons. Tá? Estou tentando falar de uma forma bem simples. Então os átomos estão se espremendo, bloqueando a passagem dos elétrons, e esse bloqueio gera choque de elétrons. Há um choque entre elétrons. E todo mundo sabe que o choque de elétrons gera calor. Isso aqui é um exemplo? O chuveiro. O chuveiro tem uma resistência, ali é um choque de elétrons, e esse choque vai gerar um calor. Todo choque de objetos, o atrito, o que for, gera calor, tá? Isso é uma máxima aí na física, no universo inteiro, tá? Choque de objetos gera calor. Tem outras formas de gerar calor também, né? Gravidade, por exemplo, o efeito gravitacional. Então, o bloqueio aqui, o que é esse bloqueio? O que pode ser esse bloqueio aqui? Ó? Essa resistência. Oxidação. Oxidação dos terminais aqui. Ó. Então, o que eu carrego no carro? Um cabo desse aqui. Se eu vou fazer um teste similar a esse, eu já troco. Para eu ter certeza, eu não sei como é que está o cabo, se está com resistência nele, né? Teria que ter um aparelho para medir. Como eu não tenho, carrego um cabo. Pronto. E verifico os bornes. O outro problema que eu peguei, eu já falei e ninguém respondeu, é esse aqui, ó. Protetor térmico. Porque se tiver oxidado aqui, ó, no terminal do protetor, mesma coisa, vai gerar resistência, não vai passar os elétrons corretamente, vai cair a tensão e vai subir a corrente. Então o que eu fiz? Estava em 40 PSI, subi para 65, como? Troquei a parte elétrica e troquei os capacitores. Aí o que aconteceu? Os elétrons estão passando livremente, a corrente caiu, eu coloquei fluido. A corrente subiu normalmente, a tensão ficou estabilizada. Verifiquei os bornes do compressor. Quando isso acontece, se tiver esse aqui, por exemplo, está com um pouco de oxidação. Aí dá uma lixada nele e coloca o terminal, eu uso o terminal bandeira, coloca aqui o terminal bandeira. Tá ok? Uma coisa bem simples, ó. Esse aqui é um compressor que eu abri para teste, né, para curiosidade, para ver como funciona. O óleo carbonizou, esse aqui tem umidade, tem tudo aqui. O bicho é danado. Então essa é a resposta, pessoal. Tudo que vocês falaram estava correto, porém faltou isso aqui, ó. Verificar o condutor de interligação da boneira do compressor. Verificar os terminais, se tem oxidação, verificar se o condutor está ok. Na dúvida, coloca um de teste ali e troca. E mede se a corrente vai ficar a mesma. Como eu falei, se você mediu 220 lá na boneira, pode dar a tensão normal. O problema é a resistência aqui, ó, aqui nos bornes do compressor. Aqui que pode ter um ponto de resistência e aumentar a corrente por causa disso daqui. Tanto que se você conseguisse medir a tensão aqui, na entrada da bobina do compressor, ela poderia estar, por exemplo, saindo 220 da boneira e chegando aqui 200, suponhamos, 180, 185, 195, tá entendendo? O que a resistência causa? Então, nem sempre confie na medição de tensão, que é a voltagem, como alguns conhecem, né? A tensão elétrica na boneira do compressor. Pessoal, era isso que eu queria responder para vocês, tá? Eu vou postar esse vídeo está sendo postado no YouTube e no Facebook. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, nós estamos
aí para ajudar. Eu quero reforçar aqui, este vídeo é apenas uma dica, que você procure se especializar, procure fazer um curso, um treinamento. Eu me compadeço o pessoal aí na região alta do Brasil aí, que é no Amapá, né, o pessoal de Roraima, pessoal até do Acre também, né, que estão ali recebendo os venezuelanos, que estão com os haitianos também, né, tá insuflado ali, as pessoas estão trabalhando para comer e não apenas para enriquecer, para acumular bens, né, estão trocando às vezes serviço por comida. Então eu espero que vocês consigam aproveitar essas dicas aí, o pessoal de comunidades mais pobres também que não tem acesso a curso, né? Se eu pudesse, eu me especializaria e ia até em qualquer lugar aí para poder ajudar. Mas não tenho como fazer isso, né? Então é só aqui pela internet mesmo. Já coloquei a minha disposição, a minha pessoa à disposição para todo mundo aí que precisar. Tem meu WhatsApp que eu já publiquei, tem um grupo aí que eu formei para ajudar todo mundo. É livre, eu falo tudo que é preciso mesmo. Porém, se você é só um curioso e não quer nada com nada, né, eu corto, né? A ajuda é para quem quer se profissionalizar, não apenas ganhar o dinheiro aí facinho, né? Tem que entender do negócio e correr atrás, ok? Obrigado pela atenção de todo mundo, bom trabalho, boa semana para todos nós. Valeu!